Olá, bem-vindos ao canal Você Está no Ventando, aquele que sempre vos traz a verdade de volta. Eu sou Valdilene e nós estamos aqui para um bate-papo, como sempre, sobre os fatos agora da geopolítica, na questão da crise, da guerra que está ocorrendo ali no Oriente Médio, região do Golfo Pérsico, e suas consequências em relação a outras regiões do mundo, né? Se você estiver vindo aqui pela primeira vez, eu vou lhe convidar para fazer uma inscrição, marcar a sinetinha para receber as novidades, fazer seus comentários, distribuir para os amigos, conhecidos, etc. E, além do mais, também visitar outros vídeos que a gente tem no canal. Podem distribuir aí à vontade e participar nos comentários para permitir que eu também faça, de certa forma, um crescimento intelectual com a participação, com as suas análises, com a sua visão de mundo sobre o que está a ocorrer ali naquela região do Oriente Médio. Beleza? Pois bem, começamos então pelos quais são as últimas novidades em relação a essa situação da guerra, né? Pois bem, esses dias nós vimos que, de certa forma, vamos dizer assim, o conflito quente, aquele de troca de elogios através de explosivos, mísseis e tal, ele de certa forma deu uma resfriada, né? Mas houve as propostas do Irã, onde baseou-se em 3 pontos fundamentais, que seriam, no primeiro momento, a parada total das hostilidades, inclusive na região do Líbano, através das ações de Israel, o desbloqueio por parte dos Estados Unidos da região ali do Golfo de Omã, e só num terceiro momento a retirada das sanções, obviamente e tal, e só no último estágio da proposta iraniana é que ele se dispõe a sentar na mesa para tratar do chamado enriquecimento do urânio, né? O tratamento do problema nuclear. E, de certa forma, essa coisa foi recusada pelos Estados Unidos. Só que o Gorbachev, ele está numa indefinição, sem saber o que fazer, porque tanto o Estreito de Hormuz continua fazendo as vontades do Irã, ou seja, passa quem o Irã quer, a China vai buscar seu petróleo e pega, a Rússia pode pegar seu petróleo, sem problema nenhum com o bloqueio produzido pelos Estados Unidos na região do Golfo de Omã. Portanto, a restrição que queriam fazer aos portos iranianos, ela de certa forma não tem nenhuma efetividade. E o tempo está correndo, e à medida que o tempo está correndo, ele está correndo em desfavor do Império Ocidental e do Bibi doidão, né? O tempo está correndo contra os interesses dele, porque o tempo não é o bastante para realimentar, vamos dizer assim, a logística, né? A realimentar as forças atacantes americanas, e é muito, vamos dizer assim, é muito tempo para produzir os danos na economia global, que prejudica, vamos dizer assim, a pretensão americana. Então, estão na sinuca de bico. O tempo que corre não é o bastante para preparar a logística para novos enfrentamentos, e o tempo que corre é bastante para prejudicar a economia americana e, inclusive, a economia dos aliados, dos vassalos europeus, né? Sobre isso, até a gente pode depois abrir um capítulozinho assim para adentrar, vamos dizer assim, mais especificamente nos problemas que a Europa está vivendo, né? Então, essa é uma coisa. Outra coisa, o Irã está abrindo a possibilidade de receber o pedágio no Estreito de Hormuz com sua própria moeda. Isso, de certa forma, cria uma valorização para a moeda e cria uma busca, vamos dizer assim, artificial pela compra da moeda iraniana. Ou seja, já não bastava ele estar exigindo a cobrança tanto em rublos quanto em yuan, e não aceita nem euro e nem o dólar americano, o petrodólar no caso, a negociação via petrodólar, ele está cobrando agora, está abrindo a cobrança exatamente para a moeda iraniana, ou seja, ele quer forçar europeus
os vassalos que precisam, os asiáticos que precisam da energia que trafega pela região do Golfo Pérsico, pelo Estreito de Hormuz, ele está obrigando essas figuras a adquirir, vamos dizer assim, a moeda, trabalhar com a moeda iraniana. O suprassumo da ironia do destino, né? Desculpem, a ironia do destino em relação ao que fazia as sanções americanas dirigidas tanto ao Irã quanto à Rússia, por exemplo. Outra coisa também é que há um movimento já de unificação, vamos dizer assim, dos sistemas de pagamentos, tanto de Rússia, quanto de Irã, quanto de China. Ou seja, é um novo BRICS dentro do BRICS, né? Esses três países estão praticamente se isolando no combate efetivo ao petrodólar, vamos dizer assim, a estabilização da hegemonia americana. E, de certa forma, estão fazendo isso sem a participação dos outros membros do BRICS, né? O que eu já chamei a atenção, que de certa forma está, vamos dizer assim, havendo uma substituição estratégica desse grupo maior, onde o Brasil, inclusive, está incluso. A Arábia Saudita foi convidada, não está mais, os Emirados são parte dele. E vocês sabem, nós vimos no nosso último vídeo que os Emirados resolveram abandonar a questão da OPEP para produzir, para administrar sua produção independente, brigar para os novos mercados, e ficou na sinuca de bico se vai trabalhar com petrodólar ou se vai se submeter também a vender a sua energia via yuan, né, petro yuan. Ou seja, está numa sinuca de bico para essa busca de mercado que ele vai implementar agora. Isso é uma coisa. Então, há esses problemas e há necessidade de ter uma resposta americana para o conflito. Já estamos na fase de ter a resposta. Há uma pressão interna, inclusive em nível de popularidade, a ação na guerra ali no Oriente Médio. Ela tem, na realidade, empurrado a popularidade do Gorbachev para baixo. E tem a pressão da própria dívida americana, né? Eles têm que rapidamente arranjar uma forma de trabalhar a redução dos gastos nessa guerra e trabalhar a forma de rolar a dívida que está vencendo esse ano. Então, segundo os últimos informes, a dívida americana já superou a sua própria produção anual, né? A força da sua economia. Então, visto essas coisas, nós temos o seguinte, eu vou parar um pouquinho sobre um fato específico, que seria, vamos dizer assim, a situação da União Europeia. Está havendo conflito lá na Europa, vocês sabem, com relação à situação da Ucrânia, que é a OTAN enfrentando a Rússia, e que as sanções produziram a escassez de energia para o continente europeu, para a União Europeia. Essa escassez de energia, ela tende a ficar mais grave agora, porque, inclusive, por algumas coisas que são de política interna da própria União Europeia, por exemplo, a situação da desativação das suas usinas nucleares, né? A queda na produção do carvão, que a própria Ucrânia, a região que foi, vamos dizer assim, anexada pela Rússia nessa guerra, a região do Donbás, era a região maior produtora do carvão, né, naquele pedaço da Europa. Então, ela não tem essas fontes e ela, de certa forma, antecipou antes da hora a morte das suas usinas, né? O trabalho de manutenção das usinas nucleares, confiando que tinham os contratos com o gás russo, de certa forma, e que a Rússia também não se negou a manter os seus contratos, mas simplesmente foi vítima das sanções produzidas tanto pelo Império Americano quanto os vassalos na Europa. Ou seja, os europeus se atiraram no próprio pé. Isso fez com que, neste exato momento, as economias da Europa, principalmente a questão da França, a questão da Alemanha, mais especificamente,
mais brutalmente a Alemanha, que recebia o gás canalizado na porta de casa com entrega a domicílio, e mais barato do que está se submetendo agora a importar dos Estados Unidos. Ou seja, e do Oriente Médio. Só que o Oriente Médio, esse canal está provisoriamente quebrado agora. Estão vivendo a crise porque o canal de alimentação dessa energia europeia, ele está, de certa forma, a torneira está fechada. Tanto pelo gargalo do Estreito de Hormuz, com a questão do conflito com o Irã, quanto pela própria, vamos dizer assim, pela própria logística produtiva que foi, de certa forma, destruída. O sistema de produção, tanto do gás quanto das refinarias do petróleo, eles não estão trabalhando se tivesse o canal aberto, o estreito aberto, ainda estava por suprir a necessidade, porque a produção está abaixo da demanda, que seria a demanda normal. Então, de certa forma, a Europa vai passar a viver agora uma pressão muito grande em relação à questão energética. E aí nós temos um problema. Não esqueçam que vamos fazer um pequeno histórico de como é que surgiu esse gigante que a gente chama hoje de União Europeia. Ora, quando a Segunda Guerra Mundial acabou, a primeira coisa que o Ocidente fez para criar uma forma, vamos dizer assim, não só de combater os chamados nacionalismos que viviam à flor da pele, foi uma das causas da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Então, na tentativa de unificar e de não criar adversário internamente, no confronto entre o capital e o trabalho, vamos dizer assim, que era o debate das economias, o que tinha do outro lado do Muro de Berlim. Então, era um confronto para não permitir que o comunismo avançasse sobre os países capitalistas de influência ocidental, americana, estadunidense, é que criou-se alguns mecanismos. Um dos mecanismos que atuou foi exatamente uma coisa que eles criaram na época, que se chamou, por conta do carvão, né, a situação da produção, energia do carvão, o Mercado Comum Europeu. Era uma sigla muito famosa nos anos 70, né, MCE. Então, era um mercado de energia. E, a partir desse mercado de energia, se plantou as raízes de criação e de fundação da União Europeia. Então, a União Europeia, essa união de nações, vamos dizer que abdicaram de parcelas de sua soberania em nome de uma união, né, que permitisse se confrontar, construir o mercado e brigar por outros mercados em nível de bloco, como um bloco europeu. Né? Não era só enfrentar o socialismo que estava ali do outro lado da fronteira do Muro de Berlim. Era também uma forma de se organizar para permitir que não voltassem a brigar na pele dos nacionalismos e também brigassem, ocupassem, vamos dizer assim, criassem um sistema de produtivo que brigasse por um bloco econômico, vamos dizer assim, no sentido da palavra. E desse bloco econômico, que começou com a energia, criou-se a União Europeia. Ou seja, a União Europeia é a união de nações, hoje são 27 nações, que nasceu sob a égide da energia. Por que eu estou querendo chamar a atenção? Porque é o seguinte, ao vivenciar essa crise agora, que também é de energia, o que está a ocorrer com os países da União Europeia? Já começam a existir, por conta dessa situação ali do Oriente Médio, da guerra que foi mal pensada, mal planejada, e que criou problema para os europeus, eles estão abdicando da intervenção, ou seja, a ação terceirizada da própria União Europeia como bloco, e estão individualmente se separando por conta da crise energética. Se separando como? Negociando individualmente, diretamente com o Irã, tanto a sua compra das energias quanto a passagem pelo Estreito de Hormuz. Então, a energia foi vamos dizer assim, o elo linkador da União Europeia, da construção, que era uma potência, se pressupunha que seria uma potência que substituiria o Império Ocidental quando morresse, né?
Ninguém nunca imaginou que vinha do Oriente o substituto dessa hegemonia americana. Sempre se imaginou que seria a Europa que substituiria de novo os Estados Unidos. Ou seja, ela retomaria a importância geopolítica que teve no passado, que teve no período da Grã-Bretanha, por exemplo, do Império Britânico, quando teve que migrar para os Estados Unidos, para o continente americano. Mas a verdade é que, nesse exato momento, esses países, alguns países europeus, já estão atuando individualmente, ou seja, isso é uma forma de enfraquecer a União Europeia. Mas isso não começou com essa guerra que a gente está tratando, né? Essa coisa começou com outra guerra anterior. Qual foi a outra guerra anterior? Aquela conduzida pelo Bidê, o velho Bidê, e pela Europa através da russofobia. Então eles atiraram no próprio pé na questão da compra da energia barata da Rússia, no sentido, na busca de promover uma derrota estratégica para a Rússia. E aí, quando a crise energética pintou mesmo, começou a furar o barco da União Europeia. Quando a crise energética pintou, em relação à dependência da energia russa, do gás russo, pintou uns furos no barco da União Europeia. Quais eram esses furos? Ora, o furo era principalmente a Hungria, né, do Erdogan, aliás, do Orbán, quanto a Eslováquia, de Robert Fico, né? No primeiro momento é isso. Então, aí essa coisa começou a furar, quebrar a unidade europeia. Então, na hora de produzir as sanções contra a Rússia, esses países começaram por conta da sua dependência da energia, a criar problemas, ou seja, a não ir tão brutalmente sancionar a Rússia para não ser vítima direta da crise energética. Então, eles mantiveram, no decorrer dessa guerra na Ucrânia, a guerra da OTAN contra a Rússia, eles mantiveram um certo nível de consumo, porque o urso não quebrou os canais de fornecimento do gás. Agora, o que ocorreu? Mas é isso que eles começaram a endurecer, a ponto de, até agora, ontem, se não me engano, de novo a União Europeia tentou aumentar as sanções à Rússia, mesmo com a situação crítica da energia que eles estão vivendo, com o problema também do Oriente Médio. Mas ao fazer isso, foi um tiro no pé, por quê? Porque a Rússia dirigiu os seus esforços de energia, de exportação, de venda da energia, para a Ásia, para a China, que é um mercado consumidor e precisaria da energia da Rússia. Então, ele fez acordos de longa data, de longo prazo, com a China e colocou à disposição o potencial russo. Aquele potencial de importação da União Europeia foi praticamente abraçado pela Ásia em relação ao gás russo. Ou seja, para ter gás agora para vender para a União Europeia, os russos que fizeram contrato de longo prazo, por exemplo, com a China, vão ter que investir no parque produtivo para aumentar a produção, para vender esse excesso da produção para a União Europeia, porque a quase totalidade do gás que ele produzia e que transferia para a União Europeia, ele está agora nos tubos dirigidos para a Ásia, principalmente para a China. E tem contrato de longo prazo. Ou seja, a Europa deu-se um tiro no pé. E aí, por conta dessa própria energia, está iniciando um processo de desfazimento da União Europeia, uma desconstrução da União Europeia. Então, quando eu estava falando, eu fiz uma análise, vocês podem visitar outros vídeos nossos aqui no canal, onde eu faço uma análise da situação da OTAN, a quebradeira da OTAN, a partir daquele momento da crise na Ucrânia e agora. E, ao mesmo tempo, eu trabalho lá também essa coisa da União Europeia, que são quase a unha e carne, né? Quase a mesma coisa. Não é a mesma coisa porque você coloca na OTAN os Estados Unidos, o Canadá, que está fora do continente europeu. Mas era quase o mesmo mapa. E aí,
a influência, a tragédia que estava ocorrendo com a OTAN, ela também era decorrência da tragédia que a própria União Europeia vivia, ou está vivendo, a partir do momento em que apoiou massivamente a chamada política de russofobia no continente europeu. Então, é uma morte que está ocorrendo não só na estrutura de defesa da Europa, ela está ocorrendo na própria Europa como Europa unida. E aí isso está levando as pessoas, cada um buscar a sua própria sobrevivência. É o que estão fazendo agora. Você vê, por exemplo, já a Espanha negociando diretamente, a Itália negociando diretamente com o Irã, e assim sucede. Todos eles estão fazendo isso. Estão desesperadamente buscando as suas fontes de energia, porque tudo está parando. Os aviões já estão começando a ficar no solo. Já não tem mais combustível para avião. Uma empresa americana, a primeira empresa doméstica americana que iniciou um processo de barateamento das passagens aéreas nos Estados Unidos, era considerada a gigante, porque retirou um monte daqueles acessórios, né, aquelas bobagens nos voos executivos que costumava ter nas grandes empresas e fazia as passagens ir lá para cima. Então retirou um monte de bugiganga, até, vamos dizer, customizar, levar bagagem, não levar bagagem e tal. Essa coisa que era chamado voo econômico lá nos Estados Unidos, a empresa acaba de falir, porque não tinha gasolina de avião. Vai ser mais de 17 mil empregos. Nesse exato momento está vivendo isso, ocorreu isso. Então, eles estão vivendo essa crise doida. Por isso, Gorbachev está desesperado, tem que arranjar uma forma de sair desse furdunço que Bibi Doidão foi junto com ele. Armou ele para ir lá, né, se enganar. A brincadeira da guerra. Ele achava que na hora que pedisse, até se perdesse a guerra e pedisse para sair, para ir embora, seria como foi no Afeganistão, no Iraque. Não, eu vou me embora. E aí as pessoas deixam ele embora e esqueceu. Só que o Irã está condicionando essa ida embora. Ele não vai sair desse negócio. O Irã está ameaçando não deixar sair. Ele disse, não, a guerra vai acabar quando ele disser que acaba. Igual nos primeiros dias do conflito. Então, ele agora está tentando sair, está inventando qualquer coisa para sair, e o Irã está criando, já começando a criar situações de não saída. Para sair, tem que sentar para dizer para ele como é que vai ser o fim da guerra. Ou seja, o Irã quer a rendição. Entendeu a jogada? Então, nesse exato momento, nós temos a Europa vivendo esse nível de padiola, e vai ter que principalmente fazer um cerco no Império e no Bibi Doidão para acabar com esse conflito ali. Por quê? Inclusive porque quando se trata de energia, por exemplo, grandes empresas holandesa, a britânica, a BP, a francesa Total, essas grandes empresas, elas são... elas beneficiam, elas usinam o petróleo que elas não têm no mundo delas, né? Elas têm no Oriente Médio, na América Latina, no México, no Golfo do México, no Canadá, etc. Por quê? Porque o petróleo que tem no Mar do Norte, para alguns desses países que dispõem, por exemplo, o próprio Reino Unido, a Noruega, esses países que têm seus bolsões de petróleo, mas praticamente em área do Ártico, né, região do Mar do Norte, mas para a própria Europa ali embaixo, ele não tem. Então depende do petróleo africano, ali do lado ocidental da África, do petróleo do norte da África, do petróleo do Oriente Médio, do petróleo na América do Sul, né, aqui no Brasil, Venezuela e tal, do petróleo no Golfo do México. Eles vão lá e compram lotes como fizeram com o pré-sal, para usinar, para trabalhar, refinar, e depois vender até para o cara que tem o petróleo, no caso o Brasil, né? Depois de trabalhado, refinado, aí vende para o Brasil.
sai do Brasil e vende para o Brasil. Então, eles ganham nisso. A partir do momento que a situação no Golfo Pérsico ali está daquele jeito, as próprias grandes corporações petrolíferas, elas não têm a sua matéria-prima para trabalhar, está parada a matéria nessas áreas em que a situação do conflito ocorreu, eles não têm como trabalhar. Então, eles nem têm para manusear, para fazer crescer o seu próprio, rolar o seu próprio capital, o seu desenvolvimento de capital, quanto para o suprimento dos seus próprios países matriz. Caso da França. Entende? Então é um leque de problema. A Europa está, por conta disso, vivendo uma situação caótica. Ela tem pouco tempo para apresentar uma saída. E como eu disse, olha, o que é preciso observar no que a gente está falando? A mesma coisa, a energia, né, que foi o motivo de criar a União Europeia, ela está sendo exatamente o motivo, a necessidade, a carência, está sendo a razão pelas quais os países estão esquecendo, vamos dizer assim, os fundamentos da União Europeia como União e estão passando a agir por conta própria, de livre-arbítrio, resolvendo seus problemas, cada um olhando para o seu próprio umbigo, porque é a hora da sobrevivência. Pouco pirão, o meu primeiro. É esse o problema. Beleza? Então nós estamos aqui. Outra avaliação, logo nós voltaremos. Eu vou pensar numa coisa, o que de diferente apresentou no enfrentamento nessa guerra entre Irã, Estados Unidos e o bisonho sionista. Beleza? Vocês vão ficando por aqui, eu vou ficando também, mas vocês não esqueçam de visitar outros vídeos do canal para compreender, inclusive essa variável que a gente tratou aqui agora, por que estão se desfazendo, quanto fazer a sua inscrição, fazer seus comentários e ir adiante. E também marcar a sinetinha. Além disso, escutem o Pueblo, que eu vou, durante essa semana, até passar o Dia das Mães, o Pueblo, eu vou colocar a canção do Pueblo feita em homenagem à sua guerreira predileta, já que o momento do encontro, a hora marcada para o encontro já está se aproximando. Beleza? Um abração e até. Deixei meu porto, me lancei ao mar, sem antes inquirir. Vale a segurança ou renunciar de amar, pois amar-te deu-me a certeza que venceria a morte. Pois amar-te deu-me a certeza que venceria a morte. Ausência presente, ou presença ausente, ó mãe, sei lá. Só sabe quem sente, os dois, sei lá. Só sabe quem sente, mãezinha, sei lá. Não é dor de dente, a sei, serás minha estrela cadente. Já não me convence o papo dividente, pois eu sei que sou a tua semente, ó mãe, eu sou a tua semente. Lara, 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 lara,